Então, pessoal, já tem um tempo que eu quero comentar com vocês a polêmica Lei Complementar 190 de 2022. Bom, mas para que eu possa comentar, eu preciso fazer um pequeno retrocesso, preciso retroceder um pouco aí antes da emenda constitucional 87 de 2015. Para quem está familiarizado com o direito tributário, mais especificamente com o ICMS, deve saber que nas relações interestaduais nós temos as chamadas alíquotas internas, alíquotas interestaduais. Então, por exemplo, aquelas operações realizadas dentro do estado da Bahia, que não vão sair daqui, vão ser operações dentro do estado da Bahia, nós temos as chamadas alíquotas internas. Quando há uma venda de uma mercadoria da Bahia para o estado de São Paulo, nós temos a incidência da chamada alíquota interestadual, ok? Então, a alíquota interna é aquela que vai regulamentar as transações dentro do próprio estado. A alíquota interestadual, o nome já fala, seriam para aquelas relações entre estados distintos. Então, tem um consumidor lá no estado de São Paulo e tem o vendedor no estado da Bahia. Então, tem aí uma transação interestadual, o que vai regulamentar essa transação no que tange ao ICMS é a alíquota interestadual. Isso aqui falando rapidamente, bem de modo sucinto para o nosso objetivo, tá bom? O que acontece? Antigamente, antes da lei complementar, ou melhor, antes da emenda 87 de 2015, como é que funcionavam essas transações interestaduais? Imagine que temos uma empresa, um fornecedor no estado de São Paulo e o consumidor está no estado de Pernambuco, perfeito? Fornecedor no estado de São Paulo e o consumidor no estado de Pernambuco. As vendas, então você vai lá para o seu computador e compra algo pela internet. O fornecedor em São Paulo envia a mercadoria lá para o consumidor que se situa no estado de Pernambuco, mas toda a alíquota, ou seja, toda a arrecadação do ICMS, ficava para o estado de São Paulo. Isso antigamente, antes desse desenvolvimento da internet, das operações envolvendo aí o comércio digital, não era sentido de modo tão acentuado. No entanto, com o desenvolvimento da internet, com o progresso da internet, as compras online, os estados consumidores passaram a sentir a falta de arrecadação. O que acontece é que o estado produtor, vamos colocar aqui no nosso exemplo São Paulo, ficava com toda a arrecadação. Os consumidores que estão aqui em Pernambuco enviavam dinheiro para o estado de São Paulo e Pernambuco sem nenhum tipo de retorno financeiro no que tange ao ICMS. Entende como é que funciona essa polêmica? Quando da edição da Constituição Federal, isso não era tão sentido porque não tínhamos o desenvolvimento dessa questão de compras online, enfim. Depois, com esse desenvolvimento, o cidadão que está lá em Pernambuco, ele entra no computador dele, faz uma compra rápida, envia o dinheiro, portanto, para o estado de São Paulo, o ICMS fica para o estado de São Paulo e Pernambuco não recebia nada. Então, o que acontecia é que o estado mais pobre estava enviando dinheiro para o estado mais rico por meio dessas transações interestaduais. Achou-se isso muito injusto e foi modificada a nossa Constituição Federal, mais especificamente por meio da emenda 87 de 2015, de modo que agora haverá uma repartição de receitas entre o estado fornecedor e o estado onde se situa o consumidor. Perfeito? Como é que funciona agora? O estado produtor, o estado onde se situa o fornecedor, vai ficar com a chamada alíquota interestadual e o estado que receber essa mercadoria, portanto, onde está situado o consumidor, ele vai ficar com a diferença da alíquota interestadual e a sua alíquota interna. A título de exemplificação, imagine que São Paulo o produtor no estado de São Paulo vende uma mercadoria para um consumidor consumidor final que está situado no estado de Pernambuco. A alíquota interestadual, nesse caso, é de 7%, portanto, 7% de ICMS ficará para o estado de São Paulo. Como a alíquota interna do estado de Pernambuco é 18%, e a regra é que o estado de Pernambuco vai ficar com a diferença da sua alíquota interna, com a diferença da alíquota interestadual, 18 menos 7, ele vai ficar, o estado de Pernambuco, com 11%. Então percebo que São Paulo fica agora com 7% e o estado de Pernambuco ficaria com 11%. Perfeito? Ocorre que surgiu uma polêmica em torno desse diferencial de alíquota, chamado de FAO. A polêmica, fazendo aqui um grande resumo, é que os contribuintes passaram a questionar, os advogados, enfim, que faltava uma lei complementar para regulamentar essas transações interestaduais. Em que pese a Constituição Federal
tem ali a sua previsão expressa após a emenda 87, seria necessária a edição de uma lei complementar, editando normas gerais, regulamentando esse diferencial de alíquota. Perfeito? Esse foi o breve resumo aqui para que você possa entender e contextualizar a situação envolvendo a Lei Complementar 190. O que acontece é que essa matéria então chegou até o STF, antes da edição da Lei Complementar 190, e o STF entendeu que de fato seria necessária a edição de uma lei complementar. Só que aí nós temos um grande problema. E o que vai acontecer com as operações que já foram realizadas, com as alíquotas que já foram pagas, diferenciais de alíquotas? E o que fazer até a edição dessa lei complementar? Vai deixar de cobrar a alíquota interestadual? O que vai fazer? Nós teríamos aí então inúmeras ações envolvendo esse caso, se o STF tão somente ficasse por aí. Então o que o STF fez? Fez a modulação dos efeitos, de modo que ele entendeu que somente seria possível essa nova decisão do STF, ou seja, onde ele diz que é precisa a edição de uma lei complementar, só vale a partir do ano de 2022. Só a partir do ano de 2022. Então, anterior a isso, está valendo as operações interestaduais, mesmo sem a edição de lei complementar. Ou seja, para evitar um prejuízo econômico para os estados, que teriam que devolver valores que foram pagos e que ficariam sem arrecadar até a edição da lei complementar, o STF fez a modulação dos efeitos, dizendo que somente a partir do ano de 2022 essa decisão dele estaria valendo. Então o STF, em outras palavras, disse de fato, nós temos a emenda 87 de 2015, que trata do diferencial de alíquota, mas há uma necessidade da edição de lei complementar. Mas eu vou dar um prazo aí para o Legislativo editar essa lei complementar até o ano de 2022. Perfeito? Pois bem, essa lei ela foi então entregue para o presidente Bolsonaro para que ele pudesse sancioná-la antes do ano de 2022. Bolsonaro infelizmente saiu de férias, é isso mesmo. Bolsonaro saiu de férias e só sancionou a lei complementar 190 de 2022 no ano de 2022. Então, você pode pensar, então o problema está resolvido, agora é possível cobrar o diferencial de alíquota, já temos a lei complementar 190 de 2022, então está tudo certo, tudo resolvido. O STF já tinha solucionado a problemática por meio dessa decisão, modulação dos efeitos. O grande problema para você que está familiarizado com o direito tributário é que nós temos o chamado princípio da anterioridade tributária. Se Bolsonaro tivesse sancionado essa lei no ano de 2021, ok, ela estaria valendo no ano de 2022. O grande problema é que Bolsonaro tirou férias e ele deixou para sancionar essa lei no ano de 2022, de modo que, pelo princípio da anterioridade, essa lei passa a vigorar apenas no ano de 2023. Essa é uma tese que, de modo geral, qualquer, digamos, estudante mais familiarizado com o direito tributário, é uma conclusão que se chegaria facilmente. E agora, o que é que vai acontecer? Essa matéria vai voltar para o STF vai modular os efeitos mais uma vez. E como é que fica? Lembrando que os direitos fundamentais, ou melhor, os princípios constitucionais são direitos fundamentais dos contribuintes. O STF, nesse caso, vai mais uma vez modular os efeitos de uma decisão para beneficiar os estados, contrário então aos direitos fundamentais dos contribuintes. Fica aqui uma sugestão para vocês, como um trabalho de pesquisa, uma monografia, um artigo científico, enfim, para que vocês possam entender qual vai ser a direção que irá seguir o Poder Judiciário, de modo geral, em virtude dessa Lei Complementar 190 de 2022. Quando que ela irá produzir de fato sua eficácia? No meu entendimento, ela deve produzir os seus efeitos somente a partir do ano de 2023, respeitando-se assim o princípio da anterioridade tributária.